Olá, meus queridos, graça e paz. Mais uma vez estou aqui para transmitir as boas novas do Senhor para a tua vida, para o teu lar e para a tua família. No decorrer dessa semana, Deus colocou algo no meu coração que eu gostaria de compartilhar com você. A gente sabe, irmãos, que as situações têm sido complicadas, né? Por causa dessa pandemia que houve. Muita gente começou o ano, irmãos, pensando em algum projeto para esse ano. Muita gente começou o ano pensando que a sua vida, né, iria mudar esse ano, financeiramente, espiritualmente. Muita gente fez muitos projetos, né? Com a sua igreja, com a sua família. E de repente, irmãos, a crise veio se instalar. E nesse momento de crise, cada um de nós passa por um determinado processo na sua vida. E é sobre isso que eu quero falar nesta hora com você. Deus colocou algo no meu coração, uma palavra. Eu estava meditando nessa palavra a respeito de processo, né? Eu estava vendo a história, né, da borboleta, né, que ela passa por uma metamorfose, ela passa por um processo desde a hora que ela nasce, né, até a hora que ela morre, a vida dela toda é uma metamorfose, é um processo. Né? A gente olha a lagarta, parece ser um ser ali desprezível, né? Não é muito bonito, mas a lagarta ela precisa passar por um processo para depois então se transformar numa borboleta muito linda. E esse processo ele não é nada muito fácil, né? Mas quando a gente olha a borboleta e vê ela, né, com todas aquelas cores bonitas, a gente não sabe o processo que ela passou lá atrás, a dificuldade que ela passou para que se chegasse a ficar daquela forma tão bonita. E eu, observando a palavra do Senhor, eu quero que você aí abra sua Bíblia comigo, né? Seu smartphone, acompanhe a leitura dessa palavra. Eu quero ler em duas versões. Eu quero ler na Almeida e quero ler na linguagem dos dias de hoje, na NTLH, que diz desta forma, acompanhe comigo. Capítulo de número 1 de Tiago, verso de número 2 até o verso de número 4. Diz assim na linguagem Almeida. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E na NTLH diz dessa forma: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança ou paciência em algumas traduções. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Quando a gente observa a palavra do Senhor, né, que diz aqui, meus irmãos, sintam-se felizes quando vocês passarem por todo tipo de aflição. Quando a gente fala de aflição, irmãos, né, nessa tradução aqui fala aflição, em algumas traduções fala provação, em algumas outras traduções fala tentação. Todas elas significam processos na realidade. Processo, irmãos, na linguagem secular significa realização contínua e prolongada de alguma atividade. Mas processo bíblico, irmãos, diz assim, tem a ver com a nossa estruturação, tem a ver com um tratamento, um amadurecimento, um crescimento espiritual. É sobre forjar em você o que você precisa para sustentar aquilo que será alcançado. Os processos, eles estão escrevendo a nossa história. Hoje, aquilo que é difícil para a gente, amanhã se torna um grande testemunho de bênção e de vitória para nossas vidas. Com os processos, escute bem, eu marquei aqui para mim ler para você. Estamos sendo aperfeiçoados e não podemos paralisar. Mas o que é que tem acontecido? Muita gente paralisado no meio do processo. Muita gente, irmãos, paralisado no meio desse processo. Muita gente, irmãos, desanimando no meio do caminho. Deus, ele é aquele, irmãos, que ele permite o processo. E quando o Senhor, ele permite o processo, irmãos, por certo que o Senhor tem um propósito. Romanos, capítulo de número 8, verso de número 28, a palavra do Senhor diz assim que todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por um propósito. Tudo contribui
Irmã, a morte, irmã, houve na minha família. Pois é, essa morte vai contribuir sim, de alguma forma, para o crescimento. Deus, irmãos, ele não perde nenhuma oportunidade. Deus, ele transforma toda a circunstância, né? Tudo aquilo que a gente passa, toda a circunstância, por mais difícil que seja, Deus aproveita essa oportunidade, irmãos, para transformar em bênção, em vitória. Deus, ele transforma esse processo, irmãos, aleluias, ele transforma num propósito para a nossa vida. Quando a palavra do Senhor diz ali em Romanos 8, Romanos capítulo de número 8, verso de número 37, diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Mas apesar dessas coisas, somos mais do que vencedores. Que coisas? O apóstolo, ele relata ali quais são essas coisas que acontecem. Ele diz que a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada e coisas semelhantes a essa, irmãos, como diz a palavra do Senhor, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Mas por que nós somos mais do que vencedores? Porque quem nos ama é o Senhor, porque Ele nos amou, Ele vai nos sustentar, Ele vai transformar tudo isso em bênção na nossa vida, por mais difícil que pareça. E eu sei por experiência própria que todo tipo de dor, irmãos, todo tipo de processo, ele tem um propósito. E hoje a gente não entende e não compreende, mas amanhã ou depois a gente vai entender por que Deus permitiu certo processo na nossa vida. Não é que a gente tenha que passar, né? Não é que a gente tenha que passar por esse processo, a gente tem que passar pela angústia, pela espada, pela nudez, pelo frio, mas que nós podemos sim passar, que nós podemos. Mas o importante é que no meio dessas coisas, nós somos mais do que vencedores. Jesus, irmãos, ele é o primeiro a passar pelo processo. A Bíblia diz, ali no livro de Hebreus, no capítulo de número 5, o verso de número 9, que Jesus foi aperfeiçoado em meio ao sofrimento. E o propósito era, irmãos, que ele tinha que obedecer a Deus. Que ele tinha que obedecer. Não adianta nada alguém dizer que tem fé se não provar por meio das suas ações que a sua fé ela é viva e verdadeira. Não adianta a pessoa dizer, eu tenho fé, mas a sua ação, sabe, a gente fala assim muito com a boca, eu tenho fé. A gente fala com a boca, mas as nossas atitudes são contrárias de alguém que tem fé. A gente fala muito com a boca, irmãos, de Jesus, que Jesus é poderoso. A gente fala muito com a boca, que a gente lê a palavra do Senhor até mesmo, né? Lê a palavra do Senhor e diz assim que a palavra vai sustentar a pessoa, que a palavra ela é poderosa, mas quando a gente tem que colocar em prática na nossa própria vida, às vezes, irmãos, nos falta a fé verdadeira, a fé genuína para passar por esse processo. Jesus, ele é o maior exemplo de processo, ele foi aperfeiçoado. No meio do sofrimento, Jesus foi aprovado, porque ele foi obediente até o fim, diz a palavra do Senhor. Então nós devemos parar, irmãos, de reclamar. Parar de reclamar e nos posicionar como crentes genuínos, como crentes verdadeiros diante das situações, porque é muito fácil a gente dizer que tem fé, mas difícil, irmãos, é colocar essa fé em prática. Nós estamos passando por um processo aí de pandemia tão difícil, tão complicado. Quanta gente perdeu o emprego, quanta gente perdeu o seu ente querido, irmãos. No decorrer dessas semanas eu ouvi alguns irmãos que perderam o emprego, alguns irmãos que perderam seus entes queridos, mas que não desanimaram da fé, mostraram que são cristãos genuínos e verdadeiros. O Senhor, ele nunca prometeu que seria fácil, mas a promessa dele era de que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ele disse para nós assim, olha, se vocês passarem pelas águas, as águas não vão te submergir. Se você passar pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. Irmãos, o processo é para que a gente tem que se submeter ao processo, porque desse processo, irmãos, desse processo que a gente passar e ser aprovado nesse processo, nós vamos conhecer e saber o propósito de Deus para a nossa vida.
Mesmo que os dias sejam maus e sejam difíceis, eu quero que você continue tendo fé no Senhor Jesus. Quero que você continue tendo esperança de que esse Deus, nosso Deus, ele pode mudar a situação da noite para o dia. Para algumas pessoas, a pandemia, irmãos, foi de tristeza e de repente para alguém foi uma oportunidade de mostrar. Eu disse no decorrer dos dias, ministrando a palavra do Senhor na minha igreja, de que agora é a hora da luz brilhar. Mateus capítulo de número 5, o verso de número 14, se não me falha a memória, diz que nós somos a luz deste mundo e a nossa luz deve brilhar no meio das trevas. Agora é o tempo das trevas, a trevas tem se manifestado, mas agora também é a hora dos filhos de Deus se manifestar em poder, dos filhos de Deus provar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que nós podemos orar e o milagre vai acontecer. Algumas pessoas dizem que as coisas vão piorar. Sim, ela pode até piorar, mas aquele que serve a Deus, nós temos que acreditar na palavra do Senhor. Sabe aquela Bíblia que fica aberta lá no Salmo 91, muitas das vezes criando poeira? Não, aquela palavra tem que ser colocada em prática. Do Salmo 91 é de que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque quem guarda a tua casa, quem guarda a tua família é o Senhor Jesus. Eu tenho que provar, irmãos, pela minha fé, de que eu sou uma cristã, aleluia, verdadeira, que eu creio que o Senhor está no controle de toda e qualquer situação. Ele conhece o meu levantar, Ele conhece o meu deitar, Ele conhece a tua vida. Então entenda, pare de reclamar dos processos de Deus, tende por alegria. A palavra do Senhor diz que Jó, irmãos, Jó passou por todo aquele processo e ele diz: Senhor, aquilo que eu temia me sobreveio. Aquilo que eu temia me sobreveio. Antes, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. No meio de tudo isso que está acontecendo, os teus olhos têm que ver a mão do Deus Todo-Poderoso se estendendo sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família. Quantas pessoas desempregadas, quantas pessoas não têm o pão, o alimento, estão em dívidas financeiras. E eu e você temos que mostrar para as pessoas que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele diz: lança toda a tua preocupação sobre mim, porque eu sou o Senhor que tenho me preocupado com vós, eu tenho cuidado de vós. É nisso que nós temos que crer. As más notícias dizem: mais gente vai morrer, mais coisa vai acontecer. Não, não é isso. A palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Praga alguma não chegará à tua tenda. É nisso que eu tenho que acreditar, irmãos. Por isso, nessa hora, eu quero que aí, aonde você estiver, você curve a tua cabeça. E eu quero orar pela tua vida, pelo teu lar e pela tua família. Quero orar, irmãos, para que o Senhor, Ele conforte o teu coração. Quem sabe você está enlutado, perdeu alguém, algum ente querido. Você está enlutado e eu quero que o Senhor conforte. O único que pode confortar o teu coração se chama Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, não negue ao Senhor Jesus. Não negue ao Senhor Jesus. Continue mostrando para as pessoas que o Senhor é bom, que o Senhor, Ele é maravilhoso. Transformai-vos, a palavra do Senhor diz. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabei qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ande na vontade de Deus e você não vai se decepcionar. Às vezes, e eu disse isso muito no decorrer dos dias, às vezes nós estamos desanimados, sim. Até frustrados com tudo que tem acontecido, mas eu tenho que continuar crendo que o Senhor está no controle dessa situação. Isso é ser um cristão verdadeiro, é confiar que Deus, Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando da nossa família, que sim, aquela porta que foi fechada, o Senhor vai abrir outra porta. Creia que o Senhor é o Deus soberano, Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, que Ele é o Jeová Jireh, o mesmo Deus do Moriá, que estava lá com Abraão. Ele é o Deus proverá dos dias de hoje para a nossa vida. No tempo de maior crise que foi, irmãos, crise que houve na terra, a crise era tão grande na época de Isaac, e a Bíblia diz assim que Isaac, ele plantou numa terra seca, e ele colheu 100 vezes mais. Você acha que Deus, irmãos, não é superior a qualquer vírus? Você acha que Deus não é superior a qualquer crise? Já tem um ditado que diz por aí, né? Não olhe para o tamanho do teu problema, mas olhe para o tamanho do teu Deus. Não diga para Deus qual é o tamanho do teu problema, mas diga para o teu problema qual é o tamanho do teu Deus. Creia no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar pela tua vida, pelo teu lar e pela tua família. Feche os teus olhos aí, aonde você está, que eu quero orar pela tua vida, pelo teu lar e pela tua família. Amém?
Eu quero orar. Senhor Jesus, mais uma vez, Pai, eu estou diante da Tua presença, Pai. Meu Deus, eu reconheço, Pai. Eu reconheço, Pai. Reconheço, meu Deus, que Tu és um Deus onipotente, que pode todas as coisas. Que Tu és onipresente, que Tu és onisciente, sabe de tudo, Senhor. Senhor, vai de encontro, Pai, à necessidade deste irmão, desta irmã. Talvez, Pai querido, esta família, Pai, fez algum projeto para esse ano. Quem sabe alguém fez um projeto, Pai, de se casar, Senhor. Quem sabe, Pai querido e Pai amado, alguém fez um projeto, Pai querido, de construir uma casa nova. Quem sabe alguém fez um projeto de arrumar um emprego melhor. Senhor, e tudo, meu Deus, caiu por terra. Senhor, eu ministro, Pai querido e Pai amado. Eu ministro nesta hora, Pai querido, sobre esta família. Abre porta, meu Deus, onde não tem porta aberta, Pai. Senhor Jesus, abre uma porta de emprego para este pai de família, para esta mãe de família que está desempregada. Senhor, restitui, Pai querido, tudo quanto o inimigo tem roubado. Senhor Jesus, consola, Pai. Consola o coração daquele que está triste, porque talvez perdeu um ente querido, Pai, não somente pela Covid-19, Pai, mas por alguma enfermidade, Senhor da glória. Quem sabe alguém perdeu, Pai querido, o seu ente querido, Senhor, e não consegue se levantar. Quem sabe alguém nesse exato momento, Senhor da glória, tem passado por um momento de depressão. Nós sabemos, Pai querido, que por causa da pandemia, Senhor, milhares de pessoas, Pai, muito em breve agora, Pai querido, segundo os especialistas dizem, Senhor da glória, que muita gente vai estar em depressão, Senhor da glória. Senhor, nós repreendemos, Pai querido, todo este mal, toda depressão, Pai querido. Senhor, sara as feridas da alma, Senhor, dê força para esta vida, Pai, para que ela tenha ânimo de continuar. Fortalece, meu Deus, fortalece aquele que está fraco, levanta, meu Deus, aquele que está batido, console, meu Deus, aquele que está triste, cure aquele que está enfermo, Senhor. Sê, Pai querido, com esta família, Senhor, que tem enfrentado problemas tão difíceis, Senhor da glória. Talvez, meu Deus, alguém está passando, Pai, por dívidas financeiras, não tem um meio de sair desse problema. Deus, Tu és o Deus do Monte Moriá, Senhor, o Deus proverá, Senhor. Senhor, haja provisão, meu Deus, para este lar, haja provisão para esta família, Senhor. Confirme o milagre, confirme a Tua bênção, Pai querido. Se porventura alguém, Senhor da glória, por causa do desespero, Pai, de uma depressão, de um problema, Senhor da glória, pensa de tirar a sua vida, eu repreendo todo espírito da morte, todo espírito de suicídio, Senhor da glória. Meu Deus, talvez alguma família, Senhor, está sendo, Pai, destruída neste momento, Senhor. Talvez o inimigo tenha pensado em destruir essa família, Senhor, causando separação. Restaura esse casamento, Senhor. Restaura esta família, este filho que está nas drogas, meu Deus, na prostituição. Restaura, meu Deus, esta família, Senhor da glória. Fortalece, meu Deus, o Teu servo, Pai querido, a Tua serva, que não tem tido ânimo de estar na Tua casa, Senhor, que não tem ânimo mais para orar, que não tem ânimo mais para consagrar a sua vida. Senhor, essa pessoa que não consegue perdoar, essa pessoa, Pai querido e Pai amado, que tem guardado mágoas, Senhor. Senhor, as feridas são profundas, Pai querido. Cura, Espírito Santo de Deus. Quebre todas as barreiras do inimigo, Pai. Como ministra da Tua palavra, eu profetizo milagre nesta família. Haja testemunhos de bênção, haja testemunhos de vitória, Senhor. Senhor, meu Deus, nós somos, meu Deus, a geração do arrebatamento. Somos a geração, Pai querido, que profetiza o milagre. Nós somos os profetas, Pai querido. No meio do vale dos ossos secos, Pai, nós não somos os ossos secos, nós somos os profetas, Pai querido, desta geração, Senhor da glória. Meu Deus, levanta homens cheios do Teu Espírito Santo, levanta mulheres cheias do Espírito Santo. Não deixa, Pai querido, esta mulher desanimar, não deixa esta jovem desanimar. Restaura, Pai querido e Pai amado. Meu Deus, no Teu nome, Pai querido, eu profetizo milagre, Pai querido, sobre esta família, Senhor da glória. Meu Deus, nos hospitais, nas UTI, os profissionais da área da saúde, Senhor, aqueles que estão dentro de um orfanato, de um asilo, de um leprosário, dentro de uma casa de recuperação, dentro de um manicômio, Senhor da glória. Meu Deus, os governantes do nosso país, Senhor, as nações, Pai querido, nos quatro cantos desta terra, Senhor, venha suprir toda a necessidade. Meu Deus, haja suprimento de necessidade, Pai querido, para esta família, Senhor da glória. Deus, confirme, Pai, a Tua bênção e o Teu milagre. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, Pai, nós te pedimos e nós já te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero assim aqui agradecer, essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado de pregar a palavra do Senhor.
A gente sempre quer melhorar, né, irmãos? Eu creio que o Senhor há de operar grande milagre no meio do teu lar, no meio da tua família. Creia. A Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 11, verso de número 6, que ora, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Aquele que se aproxima dele é necessário e creia que ele existe e que ele é abençoador daquele que procura ele, ele é galardoador daquele que procura ele. Ele fala assim, aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então se aproxime do Senhor, aceite ao Senhor Jesus, entre no teu quarto, dobre o teu joelho e diga, Jesus, eu preciso de ti. Senhor, eu não estou dando conta sozinho. Senhor, eu não sei como eu vou sair disso. Me ajuda, Espírito Santo de Deus. Entregue a tua vida, entregue o teu caminho ao Senhor e o mais, tudo Ele fará. Você tem que crer nisso, no nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero que você compartilhe esse vídeo, né? Que você se inscreva no meu canal. São palavras simples, irmãos, mas é do fundo do meu coração. Que vidas sejam alcançadas, que vidas sejam libertas, que famílias inteiras sejam restauradas e que o reino de Deus cresça. No nome do Senhor Jesus, amém? Eu agradeço, muito obrigado por tudo quanto vocês têm feito pela minha vida. Obrigada, tá? Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem com Deus.